Por aqui seguimos falando sobre Brasil. Com a chegada do novo governo, a Petrobras voltou a buscar uma posição dominante nos segmentos de refino e gás natural. Uma das mudanças previstas pela estatal é rever o termo de compromisso de cessação, TCC, que previa a venda de 8 refinarias da empresa, mantendo apenas as unidades do Rio de Janeiro e de São Paulo. A proposta foi encaminhada ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, e o acordo está em revisão. Sobre isso, conversamos agora com o nosso comentarista de energia aqui da CNN, Adriano Pires. Oi, Adriano, uma boa noite para você. Boa noite, Carol, e boa noite a todos que acompanham a CNN. Adriano, em que medida essa quebra aí de monopólio da Petrobras mudaria a dinâmica nos segmentos de refino e gás natural no Brasil? Carol, o mercado está muito preocupado com essa revisão que o CAD vai fazer do TCC. Se a gente for olhar um pouquinho para trás, quando esse TCC foi assinado, era exatamente para diminuir o poder de monopólio da Petrobras, né? Tanto no refino como no gás natural. A ideia era vender 50% da capacidade de refino da Petrobras e, como você falou, a Petrobras ficaria só com as refinarias do eixo Rio-São Paulo. Do ponto de vista, naquela época, se pensava o quê? Primeiro é um passo para você fazer uma espécie também de início de transição energética. Afinal de contas, refinaria é um ativo com muito risco ambiental. E a Petrobras poderia, então, vender esses ativos que têm risco ambiental. Segundo, quem comprasse essas refinarias teria todo o interesse de modernizar as refinarias, tanto do ponto de vista de investimentos de melhoria ambiental também, como também aumentar a produção de derivados. E a gente sempre recorda aqui que o Brasil é importador de gasolina, de diesel, de GLP, né, de praticamente todos os derivados de petróleo. E por fim, né, Carol, não existe coisa melhor para o consumidor que concorrência. Então, se imaginava que uma concorrência no refino, o consumidor seria privilegiado no sentido de preços menores, preços mais competitivos. No caso do gás natural, também o TCC previa o quê? Uma desverticalização da Petrobras. O que significa isso? A Petrobras vender as atividades que ela tinha em transporte de gás e em distribuição de gás, né? Ela vendeu a participação na distribuição, chama a Gaspetro, mas no transporte ela vendeu a transportadora do Norte Nordeste, a TAG, e vendeu a Sudeste, o NTS, e ficou com a TBG. Então agora não se sabe se a ideia é privatizar a TBG ou usar a TBG para a Petrobras voltar a investir no segmento de transporte de gás natural. Tudo isso, né, Carol, está preocupando o mercado. Por quê? Porque o mercado, quem comprou, né, achou que ia ser cumprido o TCC. E agora parece que vão rever. E o CAD está numa situação também que não é muito confortável, né? Porque, afinal de contas, o CAD é o guardião da concorrência, né? E ele não pode, ele tem que explicar muito direitinho, qualquer revisão que seja feita, né? Ele explicar direitinho o quê? Ele não pode apoiar, na minha opinião, um fortalecimento do monopólio da Petrobras, que é ruim para o Brasil e ruim para todos os brasileiros. Ô, Adriano, fala um pouquinho também de reforma tributária, quando a gente fala de setor elétrico, que era um tratamento diferenciado no texto. E o principal ponto, ainda não previsto, é a inclusão da energia elétrica na lista de atividades que terão uma alíquota reduzida. Há associações, inclusive, Adriano, que estão alertando para o aumento da conta de luz, caso não ocorra essa mudança. É o que a gente pode esperar, Adriano? O setor deveria ter uma alíquota diferenciada? Carol, eu acho que deveria sim, né? Porque energia elétrica, vamos combinar que é um bem essencial, né? Ninguém consegue viver sem energia elétrica hoje. O mundo está cada vez mais eletrificado, né? Então, se você não tiver uma tomada dentro de casa, como é que você vive? Como é que você carrega o celular? Como é que você liga o computador? Como é que você liga a sua geladeira? Então, eu acho que a energia elétrica já é e cada vez mais vai ficar um bem essencial, pelo que eu falei anteriormente, pelo processo de eletrificação que o mundo está passando. Eu acho que temos que aproveitar a reforma tributária para reduzir realmente os impostos, porque a energia elétrica ela paga muito imposto no Brasil, né? Para a gente olhar o que acontece, hoje, na conta de energia elétrica, praticamente 50% é imposto. Imposto federal, PIS/COFINS, e imposto estadual, ICMS. Então, me parece que esse pleito do setor elétrico é válido. Do ponto de vista social, eu acho que também é válido, porque eu sempre faço a brincadeira, né, que no Brasil, até hoje, energia elétrica acabava sendo taxado como cigarro e bebida, né, como se fosse um bem não essencial, e volto a repetir, é essencial demais. Então, imagino eu que no Senado você vai colocar a energia elétrica como um bem essencial para que você tenha uma tributação menor. Adriano Pires, nosso comentarista de energia. Mais uma vez, Adriano, obrigada. Uma boa noite para você.
Boa noite, Carol. É sempre um prazer estar falando com você.